Chegamos ao último bloco do nosso talk show de hoje falando sobre governança digital, falando sobre o que acontece na internet, vazamento de dados, vazamento seu, meu, de empresas. Atrás do senhor aí, Alexandre Ateniense, que é especialista há mais de 30 anos nessa área. Temos o mundo. Isso é um privilégio só nosso, que eu estou te falando em termos de reagir bem, reagir mal, porque o problema é mundial, é global, na verdade, está globalizado. No caso do Brasil, nós somos mais lentos do que os outros do resto do mundo? Olha, tinha uma grande lacuna na legislação brasileira que foi suprida com a sanção da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Nós nos unimos a mais de 100 países que já tinham a legislação que protegia o cidadão contra o mau uso das suas informações pessoais. Então, eu posso te dizer que quanto àquela antiga frase, a internet é uma zona sem lei. Isso hoje, depois da Lei de Proteção de Dados, é cada vez mais distante esse cenário. Entretanto, é bom dizer que não significa que todos os incidentes que acontecem na internet deixam de ser anônimos. A tecnologia favorece o anonimato, então nós temos que tentar ver até que ponto que a gente consegue driblar esses óbitos. Eu posso dizer que no ranking de 1 a 10, lá no escritório, 8 a gente consegue uma solução, seja para identificar ou para poder fazer a remoção ou solucionar o problema. Agora, um outro assunto também dentro desse contexto, né? Eu estou falando aqui para a empresa, mas falando também para você que está acompanhando. Você já chegou em algum lugar, algum estabelecimento, né? Aqui em Belo Horizonte, no interior, ou em qualquer parte do mundo, porque hoje nós estamos aí voando pelo mundo todo, né? E que alguém lhe peça o seu CPF, por exemplo. Isso pode fazer, não pode fazer? Porque é uma polêmica. Eu não sou especialista, quem sabe disso é o doutor Ateniense aqui, o Alexandre Ateniense. Como proceder nesse caso, o cidadão no dia a dia e também a empresa, não é? João, você tocou num ponto muito grave e que é um alerta que certamente seus telespectadores vão ficar satisfeitos de ouvir esses esclarecimentos. Com a sanção da Lei de Proteção de Dados, um dos pilares dessa lei é o consentimento. O consentimento com a finalidade, ou seja, não se pode mais fazer com que a obtenção de um dado pessoal, como o CPF, ou mesmo dado pessoal é qualquer coisa, João, o número do seu sapato, o fato de você usar óculos, tudo é dado pessoal. Nenhuma dessas informações agora vai poder ser coletada sem o seu consentimento expresso, livre e espontâneo. E mais, além do consentimento, o controlador dessa base de dados, no momento em que pede esse consentimento para você, vai ter que dizer de forma expressa qual a finalidade desta coleta. Ou seja, estou coletando seu CPF para fins de juntar pontos no programa de milhagem. Ok, se você consente, você vai passar os dados. O que não acontece hoje é que inúmeras vezes no nosso cotidiano, e aí ressalva, o brasileiro, ele é exibido em potencial, mas em termos de proteção de dados pessoais, ele é super ingênuo. Então, a lei agora vai tratar justamente de suprir essa lacuna, de fazer com que o brasileiro possa criar essa cultura da proteção de dado pessoal. Então, jamais agora, fica a dica, não conceda o seu dado pessoal, o seu CPF ou qualquer outra informação que revele a sua esfera de privacidade, sem saber expressamente para que finalidade esse dado vai ser utilizado e por quem ele vai ser utilizado. Isso agora é um direito de cada cidadão. E por esse motivo é que essa prática abominável, muitas vezes inclusive obtida por telefone, ela vai ter que acabar. Porque quem usar desse método, como eu já disse antes, vai ser penalizado de forma severa, podendo chegar, inclusive, ou na interrupção do serviço, ou mesmo até multa de 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento anual líquido por cada infração. A partir de quando que essa lei vai valer mesmo? 16... E tem também a lei, desculpe, a lei que cola é que não cola, né, doutor Alexandre? Mas pode ter certeza que o principal fiscal dessa lei vai ser o próprio cidadão. A partir do momento que ele conhece seus direitos, que hoje ele desconhece completamente, hoje ele cede seus dados pessoais à torta e à direito. Deixa para lá. Deixa para lá. Isso é o brasileiro, né? O brasileiro é meio relaxado, totalmente diferente do europeu, por exemplo. Mas essa lei entra em vigor a partir de meados de fevereiro de 2020. Falta um pouco mais de um ano para que isso entre em vigor. Agora, eu vou dizer uma coisa, hein? Mesmo que essa lei ainda não tenha entrado em vigor, nós sabemos que o Ministério Público já tem tomado iniciativas desde já
porque, inclusive, existem falhas graves na relação de consumo, quando se exige, por exemplo, dados pessoais para poder condicionar a compra de determinados produtos que estariam em promoção, e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais já tomou medidas contra essas empresas que adotam esse tipo de prática, que aí não viola só apenas o lado da proteção de dados pessoais, mas também o direito do consumidor. Então, a dica é: não espere apenas que problemas dessa natureza com dados pessoais comecem a ocorrer apenas a partir de fevereiro, mas sim desde já, porque o que as pessoas ainda não sabem é que o brasileiro, a partir dessa lei, vai construir uma cultura que ele não tem para se proteger mais do uso não autorizado dos seus dados pessoais. Pois é, mas parece-me que o senhor disse que se for um caso de uma promoção, tipo de milhagem, e pedir os dados, você pode dar os dados se quiser. Você pode se negar a dar os dados, e aí você tem duas opções, né? Ou aceitar ou ficar sem a milhagem, né? Sim, é uma opção. Mas o que não existe hoje, que vai ter que existir, é a formalização do consentimento. Ou seja, estou coletando os seus dados pessoais, nome, CPF, endereço e e-mail, porque eu quero colocar isso num cadastro, num programa de milhagem, no qual você vai ganhar benefício. O senhor concorda dessa forma? Concordo. É para essa finalidade? Sim. É você, empresa, que está fazendo essa coleta, que vai ser a única que vai tratar esses dados. Se for um terceiro, ela também tem que revelar. Então muda substancialmente. Operacionalmente, sim. 2020. Meados de fevereiro. De 2020. 2020. Quer dizer, tem um tempinho aí pela frente. Mas é muito curto, por tanto, de mudanças operacionais que existem na empresa. Em rápidas palavras, quer dizer, num tweet, né? Porque tem Twitter e o tweet é o ato de tweetar. Em 140 caracteres, agora um pouco mais. O que o senhor vê no horizonte? Final da entrevista também, não é? Uma maior segurança para o cidadão em relação à proteção de dados pessoais e um alerta para que os empresários fiquem atentos a fazer a governança digital corporativa, porque antes não existiam penalidades, eram apenas boas práticas, agora serão as penas da lei. Muito bem, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. E agora o nosso momento lúdico, não é? Do prazer aqui fazendo uma harmonização do vinho desta semana da Casa Rio Verde. O Render Roberto que faz a harmonização é um chileno Torreón de Paredes, é um tinto de 2016. A uva é a Carmener, aquela que dá muito bem lá no Chile. Então, faz a harmonização com este livro. Vá e vença, Paulo Storani. Missão dada é missão cumprida. Decifrando a tropa de elite. Que é também uma lição de que você deve ter foco e deve ter capacidade de ação. É o principal deste livro da editora Record, que é a nossa parceira aqui no nosso talk show. Doutor Alexandre, eu tenho aqui também o livro Socorro, Estou na TV, é um manual, vamos mostrar aqui, do meu Media Training, como dar entrevista para televisão. Postura, gesto, roupa, o nosso livro, que é o brinde também do programa, não é? Que é aqui o nosso gift para o senhor, e obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade e esse presente, que para mim é de uma grande valia, como sempre. E o hacker não ataca, não, que é de papel. Esse aqui está protegido. Muito bem, é isso mesmo. Não podemos perder também o humor e a ação de fazer acontecer. Você pode me ver aqui pelo canal 14 da NET, na BH News, ao mesmo tempo ao vivo no YouTube e pelos meus veículos de internet. E lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Até a próxima. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.